Olá, bem-vindos a mais uma aula de BMF3. Vamos falar sobre filtração glomerular, em específico os determinantes da filtração glomerular. Mas para isso nós temos que recordar o que é o glomérulo. Bom, o glomérulo é uma unidade de filtração que está no córtex do rim. Ele é formado por capilares fenestrados e esses capilares fenestrados estão envolvidos pelo podócito. Aqui nós temos o glomérulo e aqui a mácula densa, formando o aparelho justaglomerular. Isso possibilita a filtração. Bom, mas hoje especificamente vamos falar sobre os determinantes da taxa de filtração glomerular. Quando a gente fala de taxa de filtração glomerular, estamos falando da quantidade de plasma que o rim consegue filtrar por minuto, que depende da força de Starling, da autorregulação e do controle neurohumoral. Bom, com as forças de Starling, nós vamos ter, primeiro, a pressão hidrostática glomerular. Quanto maior a pressão hidrostática glomerular, maior é a taxa de filtração glomerular. Ou seja, quanto maior a pressão de empurrão do plasma contra a barreira de filtração, mais filtração teremos. Agora nós temos forças contrárias a esse processo de filtração. Uma delas é a pressão oncótica plasmática, que depende de proteínas como a albumina no plasma. Essas proteínas puxam a água de volta para dentro do capilar. Ou seja, quanto maior a concentração de proteína no sangue, maior a pressão oncótica plasmática. Ou seja, menor a taxa de filtração glomerular. Menor a tendência do líquido sair para a cápsula de Bowman. Então teremos menos filtrado. Outra força contrária é a pressão na cápsula de Bowman. Essa é a pressão do líquido que já foi filtrado está fazendo dentro do túbulo. Se essa pressão aumenta, ela faz resistência à saída de mais líquido do capilar. Então, o aumento da pressão na cápsula de Bowman diminui a taxa de filtração glomerular. Mas o rim não é só esse sistema passivo. Ele possui mecanismos de autorregulação que mantém a taxa de filtração glomerular constante. Relativamente constante, vai. Um desses mecanismos é a resposta miogênica. Quando a pressão arterial aumenta, a arteríola aferente sofre um estiramento. Esse estiramento leva à contração reflexa da musculatura lisa dos vasos. Ou seja, vai ter essa vasoconstrição da arteríola aferente. Isso reduz o fluxo que chega ao glomérulo e impede que a pressão dentro dele suba demais, fazendo estabilização da taxa de filtração glomerular. É como se o rim é uma torneira. Se essa torneira fechar um pouco,
quando percebe que a pressão aumentou. Já outro mecanismo é esse feedback túbulo-glomerular. Quem participa nele é a mácula densa, que detecta o sódio, o NaCl. Se ela detectar um aumento de sódio, ela vai fazer uma vasoconstrição da arteríola aferente e diminuir a taxa de filtração glomerular. Por outro lado, se ela perceber uma baixa concentração de sódio, isso sugere que a taxa de filtração também vai ser baixa. Ou seja, ela vai acionar o sistema renina-angiotensina-aldosterona e formar o quê? Angiotensina 2, que faz a vasoconstrição da arteríola eferente, elevando a taxa de filtração glomerular. Outro mecanismo é o controle neurohormonal, que se torna mais relevante em situações de emergência, como uma hemorragia que está resultando numa hipovolemia. Nessa situação, o sistema nervoso simpático ele é ativado para preservar a pressão arterial e o fluxo sanguíneo para os órgãos vitais. O que ele vai fazer então? Ele vai vasoconstrir as arteríolas, tanto a aferente quanto a eferente. Vai reduzir o fluxo sanguíneo renal e diminuir a taxa de filtração glomerular. Nesse contexto, ele quer preservar a volemia e manter um equilíbrio, uma estabilidade hemodinâmica. E é isso, gente, sobre a taxa de filtração, determinantes da taxa de filtração glomerular. Qualquer coisa é só procurar a gente. Obrigado.